pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é principalmente para os meus colegas advogados. Eu gostaria de trazer uma situação relacionada à súmula 331 do TST, que é um caso concreto e que eu percebo que é muito recorrente na prática. Vamos imaginar a seguinte situação, de uma pessoa que foi contratada por uma empresa terceirizada que tem um contrato administrativo com o ente público. O contrato administrativo com essa empresa terceirizada termina e aí a empresa terceirizada não cumpre com as suas obrigações. E, nesse caso, não se trata de um mero inadimplemento de obrigações trabalhistas. No caso em tela, trata realmente de uma falta de fiscalização por parte do ente público, culminando assim na aplicação da súmula 331 do TST. No caso concreto, a pessoa ajuizou a ação teve a sentença favorável, o juiz de primeira instância reconheceu a responsabilidade subsidiária com base na súmula 331 e o ente público recorreu, apresentou um recurso ordinário que também foi negado, não foi dado provimento no TRT da terceira região, daqui de Minas Gerais. O ente público agora, interpôs o recurso de revista. E aí, o que eu queria com esse vídeo? Falar quais foram os 3 argumentos que o ente público utilizou para tentar reverter o recurso e quais foram os fundamentos que eu utilizei nas minhas contrarrazões. Em primeiro lugar, o ente público alegou que o artigo 71 da Lei 8666 de 93, da Lei de Licitações, foi considerado constitucional pela ADC 16 pelo Supremo Tribunal Federal. E esse artigo fala justamente que a administração pública não possui qualquer responsabilidade com relação às obrigações, inclusive trabalhistas, em caso de descumprimento. O segundo argumento que eles utilizaram é que a parte autora não se desincumbiu de fazer prova no sentido de comprovar que não houve a fiscalização por parte do ente público. Isso mesmo, um absurdo, O ente público quis dizer que a parte autora que deveria ter comprovado que não houve a fiscalização por parte do ente público. E o terceiro argumento foi de que os atos administrativos possuem os atributos da legalidade, da veracidade e da legitimidade. E que, portanto, se o ato é legítimo e ele é dotado de veracidade e de legitimidade, não há que se questionar o ato da administração pública. No ato da contratação, que a contratação da empresa terceirizada foi ok, que a licitação foi ok e que, portanto, não há então que se questionar este ato da administração pública e, portanto, não caberia a subsidiariedade no caso em tela. E aí, quais foram os argumentos que eu utilizei nas minhas contrarrazões contrários a estes argumentos trazidos pelo ente público? Em primeiro lugar, eu falei que na ADC 16 o Supremo Tribunal Federal falou sim, é verdade, o fato de que ele declarou constitucional o artigo 71 da Lei 8666 de 93. Mas, na ocasião, o STF também deixou muito claro que, no caso concreto, o TST pode sim aplicar a responsabilidade subsidiária no caso de culpa, no caso de dolo, no caso de falta de fiscalização e quando não houver um mero inadimplemento de obrigações trabalhistas. Segundo ponto, com relação à questão trazida pelo ente público de que a parte autora não se desincumbiu de fazer a prova da falta de fiscalização. Pessoal, muito simples, Ninguém é obrigado a fazer prova negativa. Não tem condição, da parte autora fazer a prova de que não houve a fiscalização. Isso é impossível, não tem jeito. É no mínimo temerário, essa questão de se aceitar essa argumentação. Então, eu falei do artigo do CPC que fala que a administração pública, que é a parte contrária, que é a parte ré, tem obrigação de apresentar os seus argumentos que sejam impeditivos, extintivos ou modificativos do direito trazido pelo autor. E o terceiro ponto, que foi aquele trazido no que diz respeito ao fato de o ato administrativo possuir
presunção de legalidade, de veracidade, de legitimidade, é muito simples também. Não se pode atribuir algo a alguma coisa que simplesmente não aconteceu. De fato, o ato administrativo possui a presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade, mas para o ato possuir esses atributos, ele tem que ter de fato acontecido na prática. No caso, o ato de fiscalização simplesmente não aconteceu. Então não tem como a gente atribuir uma coisa a alguma coisa que não aconteceu. Então, procurando a jurisprudência, eu percebi que são ações muito recorrentes e percebi também que a argumentação utilizada pelo ente público, pela administração pública de modo geral, também é bastante repetitiva, é bastante comum, e que isso que eu trouxe para vocês aqui é muito utilizado como argumentação. Então eu achei interessante vir aqui e trazer quais foram os argumentos contrários que eu utilizei como tese de defesa nas minhas contrarrazões ao recurso de revista, nesse caso concreto. Hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha para que o canal cresça e mais pessoas possam participar. Muito obrigada e até semana que vem.